Boa tarde a todos, ou boa noite, dependendo. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, sobretudo em nome do GPEA, né, do Grupo de Pesquisa Estado, Instituições de Análise Econômica do Direito. Gostaria de agradecer muito ao conferencista de hoje, professor Celso Maran, da UFSCar. Gostaria muito também de agradecer a nossa debatedora de hoje, professora Júlia Parola, da Unirio, e esperamos poder ter um debate interessante com todos os participantes. Vou solicitar, então, a todos que possam manter a câmera aberta, porque para o palestrante isso faz diferença, né, para não ficar a gente falando, todos nós com, vamos dizer, caixinhas pretas, não é muito estimulante, então, por cortesia e por gentileza, quem puder, por favor, deixem as câmeras abertas. Então, eu vou começar fazendo uma pequena apresentação institucional, depois eu vou apresentar o palestrante, nós já vamos entrar, então, direto no tema. Então, hoje nós estamos entrando na quarta edição, né, da nossa série de webinars do GPEA, da Universidade Federal Fluminense. Toda última semana do mês, a gente tem uma edição diferente, né, então, mês passado tivemos sobre soberania alimentar, a fome na pandemia, a gente já teve sobre direitos humanos na América Latina, já tivemos sobre desafios do multilateralismo, já tivemos sobre informação, megadados e fake news, agora nós estamos entrando, então, nessa edição sobre democracia ambiental, que é o nosso tema de hoje, e esperamos proporcionar a todos um interessante, né, momento de debate, onde a gente possa, no final, ter uma postura bastante, vamos dizer, informal, no sentido que a gente não precisa se blindar para colocar as questões, né? Nunca uma questão, ela é tão, vamos dizer, tem uma palavra para isso que me escapou, que não mereça ser colocada. Então, pessoal, sintam-se à vontade para partilhar as perguntas, porque aqui é para alunos, para pesquisadores, para pós-graduandos, é um espaço democrático para a gente interagir sobre temáticas contemporâneas, tá? Então, hoje, o nosso webinar é intitulado Gestão Democrática Ambiental e Metodologias Participativas, e antes de apresentar diretamente o nosso palestrante e a Júlia, que é a debatedora, eu queria falar um pouquinho só do grupo de pesquisa. Então, a Rafa colocou para a gente aqui o Linktree, onde a gente tem as informações pertinentes às plataformas, né, do grupo de pesquisa. Então, acho que eu só vou a tela um segundo para falar com vocês um pouco da edição do nosso seminário desse ano, do qual a Júlia é coordenadora de grupo de trabalho, e nós organizamos isso com o maior capricho, então gostaria de passar algumas informações, compartilhar a tela, para a gente poder... Prontinho. Então, deixa eu voltar aqui para a janela do partilhamento de tela. Apresentar agora. Inteira. Está aparecendo, pessoal? Chegou aí? Agora está apresentando. Maravilha. Esse aqui é o nosso Linktree, então, que tem o acesso ao nosso site, ao site do seminário, que vai ser dos dias 20 a 23 de setembro, do blog sobre as notícias contemporâneas do campo de economia política e direito. Aqui tem o canal do YouTube, onde a gente grava todos os webinars e coloca disponível lá. Tem também as gravações do evento do ano passado. Tem nossa página do Instagram, que eu vou agora, só para vocês se familiarizarem. Então, quem tiver interesse nas atividades pode entrar, seguir, acompanhar. Então, tem tudo que a gente tem feito, tá aqui. E tem também nossa página do Facebook, onde também, se vocês entrarem, vocês vão ter acesso às nossas atividades, ao conteúdo do que a gente tem feito. Então, aqui é o webinar de hoje, onde a gente posta tudo que a gente tem feito. E eu vou terminar essa breve apresentação com o site do seminário, porque é aqui que a gente também posta todas as novidades em relação ao nosso evento anual. Então, esse ano ele vai ser dos dias 20 a 23 de setembro, os materiais decorrentes disso a gente posta também aqui, os e-books, e, enfim, então, essas são as mídias, as plataformas que o grupo de pesquisa tem, caso
vocês tenham interesse em acompanhar nossas atividades, são todos muito bem-vindos. Então, Rafa, faltou alguma coisa antes de passar direto para o web? Então, desde já, estão todos convidados a acompanhar nossas atividades via as plataformas e também se prepararem para participar do evento, que tem duas modalidades, né, como ouvinte, que a pessoa pode participar dos painéis, da conferência de abertura e tudo isso. Esse ano nós estamos nos aperfeiçoando na modalidade bilíngue, né, para tentar fazer algo dentro dos padrões de internacionalização da universidade, e também pode ser como autor, enviando um resumo expandido que depois vira capítulo de livro para um dos GTs que nós vamos propor, né? Então, os GTs desse ano vão ser um de meio ambiente e sustentabilidade, um vai ser sobre políticas globais e multilateralismo, um vai ser sobre políticas nacionais, né, dos estados em perspectiva comparada, e o último vai ser sobre Estado e instituições, fazendo uma interface entre os campos de políticas públicas e policy design. Então, são essas as 4 frentes principais. Boas-vindas a todos, e vou, então, agora para a apresentação do conferencista e da nossa debatedora. Então, professor... Gabriel, só para falar, para você tirar da apresentação que está apresentando sua tela ainda. Tudo bem. Então, está apresentando toda a nossa escola aqui, né, Rafa? Denunciando. Espera aí, para a apresentação. Isso, perfeito. Então, como eu tinha mencionado, o webinar de hoje é sobre gestão democrática ambiental e metodologias participativas com o professor Celso Maran, que ele é cientista ambiental e urbanístico e professor associado do Departamento de Ciências Ambientais da Federal de São Carlos. Ele também, coordena 2 grupos, né, os Novos Direitos e também o Centro de Estudo de Democracia Ambiental, SEDA, do qual, gentilmente, também estou fazendo parte, né, como parte das nossas atividades em parceria institucional, que o Centro, né, de Estudos em Democracia Ambiental é uma extensão do grupo de pesquisa do CNPq da UFSCar, Novos Direitos, né, que é o outro grupo sob coordenação do professor Celso, que visa promover a discussão interdisciplinar entre 3 eixos estruturantes da democracia ambiental, que é o direito à informação, direito à justiça e participação popular. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer muito ao professor Celso por atender ao nosso convite e apresentar também a nossa debatedora, gentilmente aceitou o nosso convite, que é a professora Júlia Parola, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unirio, que é colaboradora do GPEA, né, vai coordenar o GT pela 2ª vez conosco na empreitada desse ano. Então, gostaria de agradecer muito também a Júlia por ter aceito o nosso convite. Então, sem maiores delongas, Celso, eu passaria a palavra. Então, nesse momento, Lari, se você quiser já partilhar a tela, então, estamos prontos. Vamos lá. Muito obrigado, então, professor Gabriel, professora Júlia e todos os participantes desse debate, desse encontro, né? Gostaria de parabenizar o Gabriel por essa organização, né? Ele acabou de provar que ele realmente é muito organizado. É uma equipe tanto, né, trabalhando. Dizer que tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da Júlia, o percurso acadêmico, as produções, assim, eu admiro demais, realmente, né? Então é um prazer imenso estar aqui, dividindo esse espaço com vocês, né? Eu sou da Universidade Federal de São Carlos, né? E aí, quando o Gabriel me convidou para esse momento, eu fiquei pensando, o que eu posso falar para vocês em relação a esse assunto, não é? Aí eu estruturei de uma forma que pelo menos é o que está na minha cabeça, né? Como eu cheguei até aqui, afinal, em democracia ambiental? Então, qual foi o meu percurso, né? O que me trouxe até a democracia ambiental? Na verdade, eu já estava em democracia ambiental desde quando eu entrei na Federal. E eu não entrei há muito tempo, estou lá há 8 anos. Mas por uma ignorância,
eu não chamava de democracia ambiental, né? Vocês vão ver que fui conduzindo projetos e aí eu estruturei a nossa fala passando por esses projetos e contando um pouco até chegar nesse momento e a gente vai discutindo, né, algumas questões. E aí eu demorei muito tempo para saber que eu estava em democracia ambiental. Isso foi foi um start que me deu depois de uma puxada de orelha de um parecerista da FAPESP, assim, afinal de contas, onde é que você quer se meter agora se você é da democracia ambiental? E construiu toda uma carreira na UFSCar em democracia ambiental. Eu falei, é verdade. Então, vou me render. Mas, na verdade, tudo que eu vou passar para vocês é exatamente isso que a gente tem feito. Não tem nada de teoria, porque me sinto incapaz disso, especialmente por ter a Júlia aqui conosco, então, né, e tem outros colegas, estou vendo o Marcel Brito aqui, né, que é um parceiro gigantesco do nosso grupo de pesquisa, tem a Tatiana, vejo a Beatriz, o próprio Gabriel, enfim, não precisamos aqui discutir teoria, mas na medida do possível a gente vai então discutir, né? E aí boa parte do que eu vou falar e a teoria está toda ali, né, nessas publicações e tal que a gente foi realizando no decorrer do tempo. Então, o título, o Gabriel até me ajudou com esse título, quero agradecer. Então, Gestão Democrática Ambiental e Metodologias Participativas, não é? Temos aqui a logomarca do meu departamento. Eu sou formado em Direito, sou graduado em Direito, tenho mestrado em Direito, um de bem clássico, por sinal, que foi feito em Coimbra, então não podia ser mais clássico do que a minha formação até o mestrado. E aí, no doutorado que eu fiz aqui na Universidade de São Paulo, aí que eu fui saindo do Direito e fui me tornando um pouco mais quem sabe, né? E agora estou num departamento totalmente, ou no mínimo interdisciplinar, né? Se não for transindividual, né? Que é o Departamento de Ciências Ambientais. E aí tem também a logomarca do Novos Direitos, que então, quem nos ajudou a chegar até a democracia, até o Centro de Estudos, né? Centro de Estudos em Democracia Ambiental, que é o que a gente lançou recentemente, que é como o Gabriel falou, uma extensão do nosso grupo de pesquisa, né? E aí, Larissa, se você puder passar já para o primeiro, para a gente já começar a conversar. Então, assim, acho que pode até para o seguinte, talvez, né? Assim que eu entrei na universidade, na UFSCar, eu sempre fui da iniciativa privada, fazia consultoria, advocacia, auditoria, dava aula não sei em quantas universidades particulares e tudo. E aí chegou um determinado momento que aí eu falei, eu quero ser pesquisador, quero ser cientista, quem sabe, vou entrar numa universidade. E aí entrei em 2013, nós submetemos um projeto para a FAPESP, que é esse projeto aí. A FAPESP é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do nosso estado, né? Eu não sei se todos conhecem. E aí foi financiado, foi o start, na verdade, porque a gente está discutindo agora em democracia ambiental, né? Na verdade, um dos 3 eixos da democracia ambiental. Mas quem sabe a gente já passou pelos outros 2 eixos, não é? Ou quem sabe até pelos 3, e agora estamos focando mais no terceiro, não é? E aí, por que eu organizei dessa maneira, né? Quem sabe seja, antecipando só um dos slides que vocês verão ali, seja para focar na participação popular, né? Dentre os 3 eixos, ou direitos de acesso, né? Como queiram, eu focar mais na participação popular. Mas vamos ver o que aconteceu nesse primeiro projeto, né? Para depois a gente começar algumas discussões, ou quem sabe a gente provocar algumas discussões nesse sentido, né?
Esse primeiro projeto, então, esse é um livro que nós publicamos com os resultados desse projeto. Nós começamos a medir o grau de participação popular em 2 cidades de continentes diferentes para verificar a realidade, né? Se são realidades distintas, né? Tivemos o cuidado só de estabelecer alguns critérios de escolha dessas cidades, uma São Carlos, como sempre, e a outra, então, acabou por ser Coimbra. E aí, um projeto super tranquilo, super simples, que mediu o grau de participação popular, né? Diante do que a literatura falava e continua falando, de que realmente existe uma democracia participativa, mas que ela não é efetiva, que ela não empodera os cidadãos, não possibilita com que as pessoas realmente tomem decisão ou participem desse processo de tomada de decisão. Tão importante para conseguirmos realmente, quem sabe, o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Lembrando do princípio 10 da Rio 92, tão trabalhado pela Giulia, tão trabalhado e muito bem trabalhado pela Giulia, e outros, né? Mas principalmente pela Giulia Parola. E aí a gente chegou realmente a uns resultados, a gente foi conduzindo os trabalhos no decorrer de 2 anos, e aí a gente tinha sempre a escada da Arnstein, como... Se você puder passar, Larissa, acho que acho que fica até melhor, vai passando, só para a gente chegar na escada da Arnstein, para eu explicar um pouquinho melhor, para depois aí eu começar a amarrar melhor, aí mesmo, né? Então, assim, a grande discussão, vocês vão ver no decorrer, principalmente dos 2 primeiros projetos, era ver que nível que realmente de participação popular na discussão de políticas públicas, ou no caso em particular, era de um plano diretor tão importante, porque quando se fala em gestão democrática ambiental, né, eu não sinto desconforto nenhum em falar de urbanismo e direito urbanístico e trazer realmente essa gestão das cidades, entendendo como gestão ambiental realmente das cidades, que deve ser uma gestão democrática, respeitando a princípios e a normas jurídicas, né? E aí a gente utilizou, nesse primeiro momento, de modo estava muito presente na nossa pesquisa, a escada da Arnstein, né? E aí, assim que a gente iniciou o projeto, estava no nível de manipulação, no máximo terapia, que são níveis, então, não participativos, né? Quando a gente chegou ao final desse primeiro projeto, a gente considerou, então, informação, boa parte dos momentos, aqui no Brasil, pelo menos nessa cidade estudada, em pouquíssimos momentos consulta, e em Portugal, basicamente, consulta, naquela cidade onde que nós comparamos. Passamos questionários, acompanhamos 33 reuniões, passamos questionários para todos os setores, representantes de todos os setores da sociedade e tudo, mas, enfim, aqui estava muito marcante a questão da informação. Então, o que o poder público, nessa primeira experiência, utilizava esses momentos de discussão com a sociedade, né? Numa sociedade em que havia começa com um direcionamento na escolha dos atores, né? Então, não era tão participativa em relação a esse aspecto, propriamente dito. Usava esse momento de conversa, de abertura com a sociedade para informá-la. Então, assim, é inegável que a informação, pelo menos, a gente podia discutir aqui direito à informação de diversas maneiras, né? Mas não deixa de ser aqui também o direito ao acesso à informação. Então, havia uma manipulação que chegava em alguns momentos para informar realmente as pessoas. Em Portugal já era diferente, né? Era uma consulta às pessoas, né? E que a gente entende, mas a Arnstein, que a gente segue a Arnstein em relação a essa escada, que não é participação ainda, é uma pseudo-participação, né? Uma quase participação. E, por incrível que pareça, quando a gente começa, nós do direito, quando a gente começa a fazer, então, uma análise legal, uma análise jurídica a respeito, então, desses momentos
de participação popular, ou ditos, né, participação popular, o direito reconhece como uma verdadeira democracia participativa, um processo altamente democrático, porque realmente possibilitou realmente nem ouvir, mas informar a população. Em alguns momentos, ouvir e nem considerar isso, né? Então já estamos num nível até mais alto, mas ainda de pseudo-participação, né? Se puder voltar lá, Larissa, só para no primeiro para o segundo, né? E aí o que nós tínhamos de concreto, né? Nós tínhamos a construção de um trabalho em que foi considerado participativo para o Ministério Público, participativo, portanto que ele estava extremamente satisfeito, porque ele acompanhou e as não ameaças, mas assim, os alertas de uma possível ação civil pública já não existiam, já não pairava mais, né, essa questão, né, sobre os gestores, estavam todos conformados que realmente era uma discussão altamente democrática no plano para esse plano diretor, né, que era meramente informativo naquele momento. A gente seguiu com a pesquisa para verificar, e os nossos representantes, afinal, será que eles realmente nos representam? Será que as demandas, eles vão colher as demandas populares? Será que eles vão acatar aquilo que foi discutido por um processo minimamente democrático, a nosso ver, né, no executivo, porque tivemos a figura do núcleo gestor compartilhado, e alguns autores consideram, quando tem essa figura do núcleo gestor compartilhado, é mais do que suficiente para entender como um processo altamente democrático, numa democracia participativa, mas a gente acaba por ser um pouco insatisfeito com essas questões, assim, né? Ainda bem, porque acho que o mundo da ciência precisa mesmo de pessoas insatisfeitas, né? E que fiquem sempre buscando mais, né? Aí acompanhamos, né, os trabalhos na Câmara Legislativa. Nesse caso, trabalhamos só com São Carlos, né? Passamos questionário, acompanhamos todas, foram 5 audiências públicas, que quase que nem aconteceram, que é um instrumento importante, um instrumento participativo que existe aí na legislação, e que, quando é usado, também considero como mais do que suficiente para entender aquilo como sendo democrático participativo. Enfim, essas audiências públicas aconteceram, né? Nós acompanhamos todas elas e fomos passando questionário para todos os setores da sociedade, para todos os que participaram e tudo, né? E aí, lembrando do Pedro Jacobin, que ele trabalha essa questão da participação, ele fala: o mais importante é a qualidade da participação, porque a quantidade não existe mesmo. Está provado nesse segundo projeto, assim, não chegou a 1% da população participando, assim, passou longe de 1% da população participando da discussão de um assunto tão importante, que é a construção de um plano diretor, né? Não é nem um plano específico, é um plano realmente diretor, é uma revisão de um plano diretor, né? E o papel dos nossos representantes, então a discussão era, o próprio título do nosso projeto era Democracia Representativa em Questão, né? E aí a gente, né, quis ouvir os representantes do povo, né? E aí, muito decepcionante também, não é? Então, postar numa democracia representativa, ou só numa democracia representativa, né, esses dados desse projeto demonstram que realmente não pode não dar muito certo, né? Porque eles não abrem canais, né? A gente acompanhou, os canais não eram abertos, né? Poucos foram abertos, e aí não se dava retorno do mínimo que houve, né, de contribuição por parte de alguns cidadãos. E aí depois aquilo que foi trabalhado, foi trabalhado num processo chamado democrático no executivo, né, foi bem alterado no legislativo. Então, eu acho esse livro, se vocês, um e-book, é gratuito, se vocês puderem depois dar uma olhada, tem dados ali que em alguns momentos a gente precisava até
a gente precisava ter trabalhado mais, não é? São dados riquíssimos, realmente, que demonstram que realmente os anseios da população não chegam aos representantes. E se não chegam aos representantes, significa que as cidades elas não estão sendo construídas de um modo democrático, como a gente espera, pelo menos. Lógico que, numa democracia representativa, tudo bem, né? Mas aí, lembrando das aulas do Marcel Brito, que hoje de manhã, inclusive, uma aula brilhante na pós-graduação, né? A gente não pode desconsiderar a democracia representativa, né? Lembrando Boaventura Souza Santos, que fala, devemos conciliar realmente, né? Não podemos ignorar, né? e afastar a democracia representativa, mas temos que oxigenar essa democracia. Nós temos, então, que abrir para que ela realmente seja participativa, né? E, por exemplo, os dados dessa pesquisa, em particular, demonstram que realmente a população até quis participar em alguns momentos, mas assim, não tem canais abertos, não é? E o poder público ele é sensível a algumas forças, não é? Então, essas questões são todas demonstradas nesse livro. Então, a gente chegou chegou ao final dessa segunda pesquisa, em que para a gente estava mais do que certo de que realmente, pelo menos na cidade estudada, né, nesses dois projetos, e possivelmente, ou infelizmente, deve refletir a realidade de boa parte das cidades brasileiras, né, a democracia participativa na construção de políticas públicas, ela não ocorre. Ou se ela ocorre de um modo considerado pela Einstein como uma no máximo uma pseudo participação. Por exemplo, em alguns momentos, porque a gente continuou aplicando a escada em alguns momentos nessa segunda pesquisa, e aí, né, consulta até que ficou bem consolidado. Em alguns momentos, e eu acho que por pressão do Ministério Público, a gente chega a gente discute isso nesse livro, possivelmente por pressão do Ministério Público, né, uma certa cooptação, mas que ainda está ali num nível de pseudo-participação. Né? Então, falar que está cooptando ou consultando, né, abaixo, inclusive, né, nós não acreditamos que realmente possamos dizer que é um processo participativo. Mas, voltando, só para reforçar, a legislação está mais do que satisfeita de que quando acontece isso, é verdadeiramente democrático, né? Eu me lembro que até na saída da última audiência, que era de votação final, vieram me perguntar assim, então agora o senhor considera isso tudo que aconteceu como sendo democrático? Eu falei, ainda não, né? Ainda não dá, né? E quem me perguntou foi um promotor de justiça, então assim, passamos anos depois, ele passou anos depois chateado, né? Todos os esforços, a gente entende que o Ministério Público se esforça demais, e a gente entende que a legislação, então, para o direito positivado, né, tá confortável, pode ser entendido como, não é? Mas como a gente acredita muito na democracia participativa, como a gente acredita muito que o envolvimento do cidadão é essencial para a melhoria da qualidade dessas próprias pessoas, elas precisam ser ouvidas, porque elas têm o direito de decidir os rumos das suas vidas nesse ambiente, que é o ambiente local, que é onde a gente acredita também, é onde a gente acredita que tudo é possível, que é realmente no âmbito local, né? Então a gente espera sempre mais, né? Eu acho que é possível sempre mais, mas algo que a gente realmente não pode desconsiderar, que pelo menos a informação estava sempre presente. Então, a gente chega a discutir o porquê de tanta informação assim, né, em boa parte, por desconhecimento mesmo das pessoas. Né? Não chegou um determinado momento que até um representante legislativo não sabia o que estava acontecendo naquela audiência pública, não é? Nem sabia o que era um plano diretor. Então, assim, é assustador em alguns momentos, né? A gente se deparar. Então,
É importante informar, é importante disponibilizar essa informação, mas não pode utilizar esses momentos tão preciosos, primorosos e raros, então, de discussão de políticas públicas para simplesmente informar as pessoas, não é? Que é o que normalmente acontece, ou pelo menos que a gente viu nessas duas experiências, né? Olha, se você puder passar, porque às vezes eu me empolgo e fico abrindo arquivos, assim, eu sou como o meu orientador de mestrado, acho que é o mal. Eu vou abrindo arquivos e não vou fechando os que eu abri, né? Enfim. Aí o nosso terceiro projeto, só para saber onde é que chegamos, a gente trabalha mais com justiça, então, né? A gente chegou a um determinado e falou assim, chega um pouco, né, de trabalhar a questão da participação, porque é assim mesmo, né? Lógico, tínhamos lá mestrandos, doutorandos conduzindo suas pesquisas, né, nessa área também. E aí fomos num projeto regular, né, convencemos a FAPESP a financiar essa pesquisa, que é para a gente saber dos conflitos, afinal, nessa cidade, então, que não há, para nós, democracia participativa, que informa, e até informa, pelo menos, reforçando, tem diversas formas para exercitar o direito à informação. Essa é uma delas, né? Mas tem outras e tal. E os conflitos, afinal, eles existem, são quais são os assuntos, as naturezas, né? O que pode ser resolvido aí para que podemos contribuir no sentido de melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aí conduzimos esse projeto, Cidades Ilegais. Esse livro também está lá disponível na nossa página para acesso livre e gratuito. E a gente descobriu uma enormidade de conflitos ambientais de todas as naturezas que vocês possam imaginar. A gente estabeleceu um lapso temporal até bem dilatado, para a gente, então, foi monstruoso esse projeto para coletarmos dados, né? Em todos os conflitos institucionalizados, de 2006 a 2016, nós coletamos dados, né? E vocês vão ver, né, nesse livro aí, então, tem, acho que, sei lá, uns quase 20 capítulos de tantas instituições que nós fomos buscar dados e tudo. Mas muitos conflitos em em todas as instituições. Então, a gente coletou dados no Ministério Público, né, dos inquéritos civis, o estadual e o federal, no Judiciário, o estadual e o federal, e nos órgãos do CISNAMA, né, presentes aqui com esse poder de polícia para conduzir processos administrativos ambientais, né? Então, aí resgatamos Coimbra, já que tínhamos dados do primeiro projeto, para a gente saber também lá, já que era um pouco mais participativo do que aqui, se tinha menos conflitos, pelo menos. Tem bem menos conflitos em Coimbra, né? É impressionante a discrepância entre as duas cidades, né, em relação ao número de conflitos, né? Não sei se esse é o motivador, mas assim, é um dado importante a ser considerado, né? Cidade menos participativa com um número muito maior de conflitos, né, do que uma cidade não é participativa lá, porque é consulta, cooptação, que é pseudo-participação também, né? E aí a gente, então, apresenta todos esses conflitos aqui, né, no livro Cidades Ilegais, e chegamos à conclusão de que é uma cidade disfuncional, é uma cidade ilegal, é uma cidade irregular, né? Todos esses rótulos, né, que os arquitetos, urbanistas, juristas, então, a Maricato, a Ronick, o Edésio Fernandes, ou qualquer outro, né, chame uma cidade, nós realmente podemos chamar essas duas cidades, especialmente a cidade de São Carlos, né, porque a gente identificou muitos conflitos aqui, né, conflitos que se arrastam no tempo, conflitos que realmente se repetem, conflitos que afetam diretamente os direitos fundamentais das pessoas. Então, né, tem esse livro que então fez com que a gente, na verdade, criasse até uma metodologia, porque é um dos produtos desse livro, não é só de diagnóstico e tudo, mas é um método para se chegar a diagnóstico, lógico que apresenta como um diagnóstico, né? E aí a gente apostou durante muito tempo em muitas publicações de que
os diagnósticos fossem construídos nas cidades baseados nos conflitos institucionalizados, para o ataque, a discussão e o ataque do problema na política pública ocorresse sobre casos reais e casos efetivos que já foram institucionalizados, porque a gente sabe que quando é institucionalizado, porque realmente já faz um certo tempo, possivelmente, e não resolveu de outra maneira, principalmente quando chega, a gente estabeleceu uma linha, né, do conflito, estabelecemos, a gente considerou a linha do conflito, que é o que existe, né, desde o momento do auto de infração até no judiciário, em segunda instância, inclusive, porque a gente foi no tribunal e tudo. Né? Então, significa que os conflitos, os problemas, eles se arrastam no tempo, eles são duradouros, né? E os atores que estão aí nessa democracia que existe não está sendo suficiente para resolver esses conflitos. Né? Então, quem sabe, precisamos ter novos atores, que é o que a gente quer sempre, atores diversificados, a gente quer... hoje, até na aula, a gente estava discutindo a questão de sociedade civil desorganizada, né? A gente quer o indivíduo, a gente quer o cidadão, a gente espera que o cidadão esteja lá, não só essas ONGs, essas associações, essas representações, né? Porque também a gente se sente um pouco incomodado com esse conformismo que alguns autores manifestam, que é assim, olha, se existe um conselho, se isso foi discutido no âmbito do conselho, isso é democrático. Nem tanto, né, para nós, pelo menos, olha, tem que melhorar, né, eu acho que pode ser um pouco mais, né, porque a gente sabe de direcionamento, a gente vê isso, por exemplo, naquelas duas, a gente já havia identificado isso no primeiro projeto, né, o núcleo gestor compartilhado, formado por quem? Por quem como é que ocorreu lá? Foi possível participar, porque tinha força, né? Tinha uma representatividade na sociedade, conseguiu convencer quem elencou os órgãos representativos. E a gente via lá naquele momento que aparecia um cidadão que queria participar, eles não davam voz, não se davam, não consideravam, nem colocava na ata. Se chegava uma associação, então uma sociedade civil organizada, né, por meio de uma associação, se não estava na lista de que podia participar do núcleo, não podia participar, então coisas assim, né, situações assim, e é tão difícil de convencer, a gente vê nesse percurso, né, nem é tão longo assim, mas é tão difícil de convencer pessoas a participarem das discussões de políticas públicas. Imagina quando aparece alguém, né, totalmente, né, empenhado em participar com ideias, com propostas, né, com engajamento, né, haver esse impedimento. E às vezes isso acontece mesmo dentro dos conselhos, né, a gente vê, isso pode acontecer. Então, aí a gente seguiu, Larissa, se você puder seguir, e aí, aqui é o que a gente já falou, temos esse princípio 10 da Rio 92, né, nesses 3 eixos. E aí, o que a gente tem feito? É só para trazer mais para o momento atual. Né? É lógico, pode ser que nós estejamos enganados, né? Mas esse momento é mais um momento para a gente discutir e tudo. Né? Mas, da nossa experiência, né? Dentro desses 3 eixos, eu sei que quando ele surgiu, quando esse princípio 10 surgiu, boa parte da literatura apostou muito no direito à informação. O direito à informação... Primeiro, o Jonas Epson fala que eles são eixos que têm que estar integrados, que fazem parte de um sistema, né? Mas, boa parte da literatura, direito à informação para irradiar sobre os outros, né? A gente não concorda muito com isso, porque acho que a situação poderia estar melhor, né? E aí a gente iniciou um projeto, que agora está sendo, a gente submeteu, mas não foi ainda financiado por nenhum órgão de fomento, a gente está relativamente ainda no início desse projeto, que é assim, construir uma metodologia participativa, né? Então,
dos resultados, assim, que a gente nem publicou, mas o resultado para os pesquisadores era assim, esse incômodo no sentido de o que fazer afinal, não é? Já que o município respeita a legislação, o Ministério Público está satisfeito, a gente vai lá, mede, usa a escala da Arnstein, aquilo não passa de uma pseudo-participação. Os instrumentos participativos, eles existem, eles são utilizados, e é preciso fazer alguma coisa, afinal, né? Tem metodologias, tem diversas metodologias participativas, a gente não está inventando a roda de forma alguma, né? Tem metodologias participativas, tem inúmeras metodologias participativas, né? É inegável que mais utilizado na educação, na saúde, não é? No ambiente, para o meio ambiente um pouco, né? Um pouco menos, quem sabe, mas na educação e na saúde, principalmente, a gente vê a utilização de diversas metodologias participativas. E aí, a gente iniciou um projeto para construir uma metodologia participativa. Foi o momento em que a gente falou, afinal de contas, a gente está mesmo na democracia ambiental, vamos nos render a que somos da democracia ambiental, né? E vamos contribuir, quem sabe, de alguma maneira, né? Mas, pensando nos eixos, né? E na nossa experiência de que processos não participativos, acesso à informação, disponibilização de informação daquela maneira que eu falei para vocês, um número incrível, absurdo de conflitos nesse espaço estudado, né, nessa sociedade estudada. Então, será que dos três eixos, o direito à informação é o mais importante, afinal? Ou será que temos que apostar em um método ou em métodos para aumentar a participação popular, para que irradie sobre os outros eixos, né? E se você puder passar, Larissa, a gente começou a investigar metodologias participativas, a gente acho que já trabalhou com mais de 30 metodologias participativas, ou investigou, né, mais de 30 metodologias participativas, e eu, em particular, né, fiz um levantamento sobre construir um texto discutindo essa questão, né? Será que realmente... Eu sei que eles têm que ser, eu espero que eles sejam integrados e sistêmicos, mas espero realmente que um dia tenhamos eixos, tenhamos esses direitos de acesso atuando de um modo conjunto, né? Mas como ainda não estão, né, diante da situação atual, que sempre temos conflitos, sempre temos uma democracia falha, uma democracia incompleta, né? Até mesmo o direito à informação nem é tão respeitado assim, ou nem é tão implementado assim, mas, né, ainda acontece, né? E tudo é normatizado, nós estamos dizendo que aqui estamos num estado sem normas jurídicas nesse sentido, em relação aos três eixos, aos três direitos de acesso, né? Temos aí inúmeras normas, inclusive ou iniciando na própria Constituição, né? E aí, só para trazer alguma coisa mais nova para vocês, né? Depois até alguns outros dados, inclusive, do que estamos fazendo agora. Então, a gente tem apostado muito em método participativo, a discussão de método participativo. Então, para ver se houver uma participação popular maior, beneficia a questão, naturalmente, do acesso à informação, que a informação seja disponibilizada e que haja uma diminuição dos conflitos. A gente espera isso aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui em São Carlos, porque a cidade é o nosso laboratório, né? A gente fica estudando São Carlos o tempo todo, né? E aí, a gente tem dados reais de outras pesquisas científicas que nos encoraja a seguir na pesquisa, no sentido de que realmente a participação popular deve ser uma aposta, ou criar um método, ou métodos, né,
fazer uso de métodos participativos, acho que deve ser incentivado pelo poder público, que é quem acaba por incentivar. Por exemplo, na Sociedade Austríaca do Meio Ambiente e Tecnologia, eles conduziram diversas pesquisas, aplicando diversas metodologias, como as 28, né, Marcel? Em torno de 28 metodologias participativas, a gente deve ver rapidamente essa questão. E algo marcante na aplicação de metodologias participativas, não só para o meio ambiente, mas tem lá também para o meio ambiente, é a questão de benefícios para os participantes do processo. Então, assim, isso é inegável, né? Temos esses dados científicos consolidados, né? Para todos os atores que se envolvem, eles se beneficiam de alguma maneira. Então, em relação às suas próprias atividades, ao trato com outras pessoas e à informação, né? E também à forma como os outros percebem. Então, assim, há um engajamento, a gente vê isso nos relatórios da aplicação desses métodos, lá numa sociedade, logicamente, né, um pouco, quer dizer, bem distante da nossa, mas, enfim, né, é uma sociedade em que aposta no uso de metodologias participativas, né, e que apresenta, então, esses dados que são importantes, que devem ser considerados. Então, porque, assim, o que a nossa literatura, o que a literatura nacional aponta? O Marcelo Souza, por exemplo, né, fala e aí a própria Ronick também, né, quando a pessoa se sente parte de uma política, ela contribui em todos os momentos do ciclo da política pública, né? Então, ela vai trazer ideias para a agenda política informal, ela vai, então, discutir, né, a questão econômicas para viabilizar, vai tomar a decisão, pode, então, interagir com os técnicos e vai cumprir. Se vai cumprir, não vai ter conflito, não é? Meio que lógico essa questão. Então, se uma norma jurídica ela é criada, a gente sabe que o modo de externalizar uma política é por meio de norma, né, para fazer cumprir aquela norma. Se a pessoa, a gente tem dados, o Marcelo Souza tem dados riquíssimos nesse sentido, né? Se ela faz parte, tem grandes chances dela cumprir, né? Tem outros autores também que atestam isso, né? Você passa, Larissa, só para a gente ver outros benefícios, e aí, um modo mais direto, né, saindo do cidadão, saindo do indivíduo, que é uma peça, é um ator tão importante, né, e passando para a política como um todo, né, a política pública como um todo, né? Será que a participação popular irradia, né, para a política pública como um todo? E aí, depois até passo para vocês as referências e tudo. Então, dados extraídos de fontes secundárias, então, de pesquisas que já foram realizadas, que investigaram processos participativos, né? E esses são só alguns benefícios, por exemplo. E aí, os dois outros eixos estão presentes aqui, né? Que é a informação e o conflito, ou acesso à informação, e a gente entende quando acesso à justiça uma das formas de acesso. Lógico que, né, e aí peço escusas para a Júlia, tipo assim, eu não quero que tenha passar para vocês aqui posições rasas, né? Eu entendo que acesso à justiça é muito grande, né? Mas uma das formas de entender isso também é a questão do conflito, né? Ou por meio do conflito. Se não existe conflito, ninguém precisa ingressar ou fazer uso, né, dos meios de acesso à justiça. Então, é essa a ideia, diminuição do conflito ou extinguir, não é, a literatura, e a gente também, qualquer pessoa de bom senso sabe que é impossível, não temos nenhum conflito, não é? Mas, enfim, né, pesquisas foram conduzidas por aí, não mais lá, não são dados da Sociedade Austríaca, né, trata com informações importantes para aperfeiçoamento e planejamento de políticas governamentais, informações e opiniões prestadas pelos cidadãos de modo a otimizar os prazos, custos para a implementação de política e diminuição de conflitos, né?
ampliação da atividade cívica, intercâmbio de informações, manutenção de credibilidade, evita ou diminui conflito, propicia justiça social, faz com que o cidadão traga os seus conhecimentos para a política pública, os saberes, né? E muitos outros. Então, a literatura também é vastíssima nesse sentido. Então, só para dizer para vocês que dos 3 eixos, a gente tem apostado, mas quem sabe a gente vai apostar mais, né? Acho que tem apostado já mesmo, na participação popular, né? E aí, se puder passar, Larissa, né? Passa mais... Ah, tá, só deixa aqui, né? Porque o que a gente espera com as nossas pesquisas, né, a partir desse momento? Já que a gente já fez diagnóstico de participação, diagnóstico de conflito, até criou métodos, já sabe como é que o direito à informação funciona, pode funcionar, como que isso contribui para, né, no mínimo, informar as pessoas. A gente anseia muito, tá? Felizmente, a nossa equipe é uma equipe de pessoas apaixonadas pela democracia ambiental. Muitos deles estão aqui nessa sala, inclusive, né? A gente espera chegar no mínimo parceria que é o primeiro nível de uma verdadeira democracia participativa, segundo a Arnstein, né? Delegação de poder, a gente espera está lá em cima, né? A gente espera que realmente haja uma participação popular. E para isso, se puder passar, Larissa, e para isso é preciso, então, construir não é que construir, ter metodologias participativas. Também só dizer que, ou ter a ilusão de dizer assim, olha, está aqui uma metodologia, essa vai resolver tudo, para todas as cidades, para todos os problemas. Não pode ser, não é? Temos que ter o mínimo de discernimento e dizer assim, olha, não dá. Né? Então, o que a gente tem feito agora no nosso grupo? Então, a gente viu, eu passei para vocês, como chegamos até aqui, onde é que nós estamos, afinal? Né? Nós estamos exatamente no momento de contribuir com uma metodologia. Então, a gente já passou um ano discutindo metodologias, estudando um monte de metodologias, temos dados, um monte de textos aí, quase todas as revistas têm algum texto nosso, né? De resultados que a gente foi chegando com esse projeto. Então, são pesquisadores extremamente competentes e atuantes, felizmente, nessa equipe que trabalha com metodologia, que acabou criando agora o Centro de Estudos em Democracia Ambiental. Então, a gente espera isso. Então, aqui é só um quadro, e quem iniciou foi o Marcel Brito, depois eu só ajudei um pouquinho, então só para a gente ver alguma coisa. Não falta metodologia por aí, é só para dizer assim, ó, não falta metodologia, né? E somente algumas, né? Além dessas tem Clay, tem Clear, tem pesquisação, tem de inúmeras outras, né? Metodologias por aí, né? Então, o cuidado que a gente tomou para trabalhar é com metodologias que realmente alcancem um alto degrau, ou nível, ou escala de participação popular da Arnstein, né? Sempre trabalhando com ela, a Arnstein, Souza e muitos outros, né? Que trabalham com isso, né? E aí é possível, é só para demonstrar para vocês que elas existem, elas só não são usadas aqui no Brasil, né? Ou não são muito usadas. Também a gente fala que não são usadas no Brasil, consolida a minha ignorância, porque eu também não posso generalizar, eles não são, né? Mas o importante é assim, elas existem, as metodologias existem, tem dados científicos que demonstram, olha, elas podem irradiar positivamente sobre os outros eixos da democracia ambiental, sobre os outros direitos de acesso, porque naturalmente possibilita a informação e pode haver uma diminuição do conflito. Então, para nós, a aposta é em metodologia participativa, é em participação popular, né? E aí, só para finalizar também, para não ocupar muito do tempo, né? A gente tem construído, então, a gente tem discutido,
e construído uma metodologia que seja possível, que seja que haja seja factível, não é? E felizmente, mais uma vez, o Ministério Público está conosco. Não, nunca esteve conosco, não, agora ele está conosco, né? Chega um momento até que houve conflito com o Ministério Público. Eles pensavam que a gente estava criticando o trabalho deles e tudo, e não, a gente estava publicando artigos, inclusive festejando a atuação deles, eles só não leram os nossos artigos, né? Afinal de contas, agora, né, a gente conseguiu uma parceria muito importante com o Ministério Público, e a gente começa já a sonhar com, quem sabe, uma mudança no próprio Ministério Público, para que possa, então, impor um pouco forte, mas, assim, incentivar o poder público a fazer uso de metodologias participativas. Quem sabe aqui a gente vai lançar, né? E a gente vai lançar uma metodologia, a gente espera lançar uma metodologia participativa, a gente já está em uns trabalhos bem avançados em relação a isso, a gente já tem ela já discutida e decidida e na cabeça com o esboço, agora a gente só está deixando ela científica realmente, com todo, como deve ser, né? E a gente espera, então, se você puder passar, Larissa, ver se tem mais alguma coisa. Não, mas pode deixar aí. A gente espera realmente contribuir com a sociedade daqui para frente nessa questão, porque, assim, a gente chegou a indagar isso, mas será que é só São Carlos, assim? Tem tantos conflitos, a democracia não vai tão bem assim. Mas eu acho que não, a literatura é muito vasta também nesse sentido. Infelizmente, é assim. E pior, eu acho que eu já falei, pelo menos para os meus parceiros de grupo, né? Certa vez eu estava lendo um texto de uma pesquisa, acho que era na Suécia, era exatamente como aqui. O nível era o mesmo, não chegava a cooptação nunca, e utilizaram a mesma técnica, aquelas coisas transcendentais que acontecem no mesmo momento, pessoas estão em 2, 3 cantos do mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Pronto, é isso que aconteceu. E fui ler o texto de uma pessoa que estava lá na Suécia fazendo o mesmo que a gente, né? Mesmo lá, né? E a Júlia, com certeza, sabe muito, muito melhor do que eu. Então, infelizmente, é uma realidade, quem sabe até mundial, de falta realmente de uma participação maior. E aí a gente acredita que uma participação maior e melhor, né, lembrando do Jacob, né, da qualidade da participação, precisa de uma metodologia, precisa de um método que seja simples, rápido, barato, acessível aí a todos, né, para que realmente ocorra esse engajamento da sociedade cada vez maior, para que, então, discuta, participe e tal, né, e tenhamos menos conflitos, que tenhamos acesso à informação e que tenhamos níveis super satisfatórios de uma democracia participativa. E aí, só para terminar mesmo, assim, que eu nunca consigo terminar as coisas, né, mais arquivos que eu fico abrindo, né, a gente vai aplicar, a gente vai ter um piloto já agendado, pré-agendado para o próximo ano, dessa nossa metodologia. Por isso que eu falei, não basta ter no papel, não basta, né, ter na cabeça, tem que ir e testar, ter uma experimentação que vai ocorrer em 2 comitês de bacia hidrográfica aqui da cidade, né, dentro de 2 inquéritos civis lá do Ministério Público, né? E a gente espera, depois de aplicar esse método nessas 2 bacias hidrográficas, fazer os arranjos, né, e disponibilizar para a sociedade mais uma metodologia. Espero que seja eficaz essa metodologia, é o que a gente sempre espera, né, que seja utilizada por todas as pessoas em todos os municípios, ou na maior parte dos municípios. O importante é que realmente ocorra a participação, para que haja o engajamento, o envolvimento, o interesse das pessoas pelos seus próprios assuntos, né, pela vida política, né,
para resolver os seus problemas, né, que ela possa, então, resolver, ter voz, ter esse poder. Eu não gosto muito de empoderamento, mas, enfim, tem um poder, né, já que, lembrando da escada, é um poder mesmo, né, o poder para as pessoas. Então, assim, peço desculpas porque eu sou mesmo assim, eu vou falando sem muito nexo, então, sem muita ordem, né. A ideia era essa, de falar assim, como é que chegamos aqui, afinal, né? Chegamos realizando pesquisa, coletando dados de um modo não tradicional, como os juristas fazem, e esse é um ponto marcante, por isso que eu fiz um comentário lá assim, eu sei o que é ser um jurista, porque fiz parte, né, de um grupo dito seleto de juristas, no direito clássico, numa pesquisa clássica, né? E os dados que a gente tem em todos aqueles projetos que eu passei para... Tem outros projetos também, são projetos menores, por exemplo, disfuncionalidade ecológica da cidade, alguns outros, são pesquisas interdisciplinares, e a gente espera continuar, sim, né, nesse projeto atual, que é da construção dessa metodologia, e fazendo outras coisas também, né, dentro da democracia ambiental. E aí o Centro de Estudos em Democracia Ambiental serve exatamente para atrair novos pesquisadores, para atrair pessoas para discussão, para a gente fomentar a discussão, para a gente promover encontros, para a gente publicar coisas, os resultados de nossas pesquisas, para que a gente possa contribuir de alguma forma com a sociedade, né, dentro da democracia ambiental. Júlia, desculpa se eu falei alguma besteira, que você, para mim, é autoridade em democracia ambiental. Então, assim, te admiro demais. Então, assim, releve. Não, você me emociona falando tudo isso agora. Muita expectativa. Bom, antes de Obrigado, passar, agradecer muito ao Celso, antes de passar a palavra para a Júlia, eu gostaria, o grupo me lembrou que a gente tem uma praxe de tirar uma foto com todo mundo, então, Larissa, se você puder tirar aparelhamento de tela, por favor, e a Rafa ou Amanda. Rafa, você consegue tirar os prints, por favor? Quem puder, por favor, abre a câmera. Igor. Eu vou tentar fazer aqui, mas se a Amanda puder fazer também, só para a gente ter um backup. Amanda, você fica de backup, então, por favor? Bom, então, vamos será lá. que a gente pode fazer? Vamos lá. 1, 2 e... Eu acho que foi. Amanda? Eu tirei uma aqui, aí se a Amanda tiver... 1, 2 e... também. Foi? Então, Então, maravilha. Então, eu gostaria primeiro de agradecer muito ao Celso por trazer pontos tão importantes como democracia representativa, falar sobre a questão das cidades, como que podem ter a gestão dos conflitos, como que as normas jurídicas elas podem induzir ou inibir a participação, a relevância nos dias de hoje de comportamentos em parceria, né, de vinculação em torno de uma frente comum, né, de criar esse engajamento na direção da parceria, e também no âmbito da pesquisa, como é fundamental que as metodologias participativas sejam efetivas, que não sejam apenas um discurso, né, que a gente possa ter uma contribuição em termos de efetividade desses elementos. É a minha visão, em geral, de meio ambiente. Como eu sou economista de formação, você é jurista, eu sempre fico nesse balanço entre os custos, né, de uma plataforma mais consistente ecologicamente e os impactos disso em termos de competitividade. Eu acho que a sociedade não conseguiu sanar isso ainda, né, que um custo maior é visto no longo prazo como investimento, mas as nossas visões curto-prazistas muitas vezes trazem que isso é apenas um custo, e muitas vezes algumas soluções também por meio das empresas são maquiadas em torno de promover marcas, mas não tem uma consistência que é o que o planeta precisa, né? Mas eu também não quero me alongar, porque a Júlia tem também seus comentários a fazer. A gente, em geral, termina aqui às 7h30. Então, Júlia, agradecendo novamente o convite, a palavra está contigo. Bom,
Muito obrigada, Gabriel. Eu gostaria de te agradecer a todo o grupo de pesquisa, né, pelo convite, continuar a nossa parceria, e agradecer ao professor Celso pela palestra, né, estou muito feliz de te encontrar de novo, mesmo ser online, mas muito bom, né, eu também valorizo muito o seu trabalho de pesquisa, a coisa que é muito boa da sua pesquisa, que é uma pesquisa empírica que mede a democracia ambiental, né? Porque a minha pesquisa, né? Eu trabalho também esse tema faz muitos anos. Meu doutorado foi sobre democracia ambiental. Eu estudei, né, a teoria, né? Muita teoria. Que é importante, obviamente, né, muito importante saber a construção teórica e tudo isso, mas depois, né, a implementação é outra coisa, né, a prática é outra coisa. Faz falta exatamente isso, né, ver os resultados, porque as construções, seja na Europa, aqui na América Latina, de democracia ambiental, eles já existem, né? Existe na Europa com a implementação, né, da Convenção de Aarhus, do Aarhus, como se pronuncia, né, que foi a implementação do princípio DES, que o professor citou, né, do Rio de Janeiro. Então, desses 3 pilares, a informação, participação, acesso à justiça. Então, na Europa, nos anos 90, 2000, né, tudo isso é ainda agora, né, e na América Latina também, assim, só recentemente, né, temos o Acordo de Escazú, que foi assinado em 2018, que é um acordo construído, né, negociado na seara da CEPAL, entre os países da América Latina e do Caribe. Então, esse acordo é um acordo exatamente sobre esse tema, sobre a democracia ambiental, né? Os países da América Latina pegaram 6, 7 anos para negociar, mas chegaram, né, a fazer esse acordo. Esse acordo é isso, né? Um maravilhoso acordo internacional, regional da América Latina, mas fica, né, na seara teórica, né? Assim, é já um passo muito importante, mas assim, a implementação estamos bem longe. E mesmo antes desse acordo, né, que foi começada a negociação em 2012, né, em Rio+20, mesmo isso já, né, as legislações da América Latina, nos diferentes estados, já incluíam, né, acesso à informação, participação, acesso à justiça em matéria em seara ambiental, mais ou menos todos, né, já tinha, não é uma novidade, né, não é uma novidade. Mas isso é a grande questão, né, que isso não fique só no papel, né, mas medir. Então, a importância do seu grupo de pesquisa, de todos esses projetos, é exatamente isso. Mas tem de verdade participação, assim, quem está participando, né, quem está de verdade né, contribuindo com a implementação dessas maravilhosa teoria, maravilhosa, né, né, leis, em constituições, né, são declarados esses princípios. Né, que eu achei super interessante é exatamente isso, né, que vocês foram ver onde as carências, e foram testando, né, recolhendo dados, né, para dar uma visão, né, um resultado. Então, é a grande diferença da minha pesquisa, que ficou, né, muito na teoria. A teoria é boa, mas os resultados empíricos são bem melhor. Por que são bem melhor? Porque como fazemos para melhorar esse sistema é só tendo dados, né? Então, assim, essa proposta também que o professor Celso faz de metodologia ou de uma outra metodologia participativa, exatamente porque foram analisados as carências das diferentes políticas públicas, né, da implementação, né, porque se pode fazer uma maravilhosa, de novo, política pública, mas depois, se na prática não funciona,
né, assim, não serve a nada. E medir onde não funciona, né, isso é importante para melhorar, né, as diferentes, as futuras políticas públicas. E a coisa, né, que eu quando você estava falando, né, dessa ideia de não se sentir parte, né, do processo da participação, exatamente, penso, né, é um problema não só do Brasil, né, a gente falou, é um problema da humanidade, né, estamos em um momento de crise ambiental absurda, de mudanças climáticas, crise climática, e tudo isso porque ninguém, uma parte muito reduzida da população, da humanidade, se sente parte, né? Se sente parte e participa, e participar é também uma ação cotidiana, não é só nos lugares institucionais. Então, assim, a falta, né, uma falta que é generalizada, porque não é o Brasil que trouxe as mudanças climáticas, né? Não é o brasileiro que não participa nas diferentes, que está dando toda essa, né? O brasileiro tem responsabilidade, mas todo mundo tem responsabilidade. Então, quando você traz os dados também de países da Europa, que teoricamente, né, pareceriam mais, né, ou sustentáveis, ou mais interessados a essas políticas, né, na prática não é isso, porque falta esse senso de pertencimento, né, à comunidade, à cidade, ao planeta, assim, tem essa falta muito grande, que penso que seja importante reconhecer, porque também a construção de políticas públicas não pode ficar só em um nível, né, não sei, organizar a consulta e tudo isso, mas assim, se a gente não prepara, né, usando, não sei, a educação ambiental, as pessoas, assim, se relembrar, né, porque dentro de qualquer pessoa tem esse senso de pertencer a esse planeta, né, se a gente não faz isso, obviamente a participação não acontece, né? E não acontece porque as pessoas, exatamente, não se sentem parte, né? E talvez achar benefício, né? Como você falou, algum benefício, né? E tentar melhorar é muito importante, mas penso também que seja, né? Seria uma política pública, né? De tentar, né? Dizemos, despertar esse senso de pertencer, né? Porque se participa, né? Se tem vontade de participar, só se você se sente tocado para algum assunto, né? Então, assim, e a participação muitas vezes também é algo difícil, porque as pessoas se sentem, né, não entendem o que significa, né? Então, tem também uma dificuldade que muitas vezes se fala entre os cientistas, né, ou profissionais, né, e então a simplificação também da participação que seja também um ponto muito importante, porque também a simplificação das informações, você falou, esse é um ponto, né, as informações são, né, tem informação em todos os lados, mas assim, o acesso pode ser agora com a internet, tem acesso à informação, mas a dificuldade de entender as informações é algo ainda, né, bem complicado, né, isso é também culpa, dizemos, a responsabilidade de nós, que né, acadêmicos, que muitos né, a gente utiliza as palavras muito grandes, né, palavras complicadas, assim, não somos claros, né, simples e claros. Então, penso que uma dificuldade também seja isso. E uma outra que eu gostaria também de incluir, que muitas vezes, né, a ideia de participação era para, né, na teoria, era para chegar à melhor decisão na área ambiental, né? Mas qual é a melhor decisão, né? A melhor decisão, na maioria dos casos, são decisões que partem do nosso ponto de
né, dizemos, europeu, na nossa, né, dá uma visão também muito restrita, né, do conhecimento, por exemplo, essa ideia de conhecimento científico também na participação, uma coisa bem restrita a poucas pessoas, né, exclui, por exemplo, todos a parte de conhecimento tradicional. Eu estou fazendo um projeto, né, com a Alemanha, o Brasil, a Noruega, né, nessa ideia de cocriação, né, de conhecimento, que juntaria assim, conhecimento científico e conhecimento tradicional. Por que isso? Porque tem muito conhecimento tradicional que poderia ser ótimo, né, para melhorar as decisões ambientais, mas na maioria das vezes, 99%, não é considerado, porque não é considerado científico, né, porque vem de atores que não são considerados cientificamente de qualidade, né. Então, bom, mas eu vou fechar aqui, senão eu vou me delongar, mas... Né, a sua pesquisa eu acho super interessante. Eu gostaria também de saber quais são as outras dificuldades que você achou, né, na participação, que saiam dos dados que você recolheram, né, além de não se sentir parte, né, da questão, mas se tem também outras dificuldades, tipo, não sei, econômicas, de acesso, de mobilidade, não sei, né? Às vezes tem dificuldade dessa altura. Ok. Posso, Gabriel? Só um segundinho, Celso. Em geral, a gente termina aqui às 7h30. Então, eu só gostaria de, antes de passar, porque eu gostaria de também pegar os comentários que o Tagore apresentou aqui para a gente, para incorporar, e daí eu passaria para Celso e Júlia para as palavras finais. Então, antes de fazer isso, eu só gostaria, Rafa, você pode, por favor, colocar o link? Eu gostaria de apresentar para vocês, rapidinho, o tema do webinar que vamos ter em junho, na semana que vem. Então, deixa eu partilhar aqui a tela. Rafa, me diga se está aparecendo já. Está carregando. Agora apareceu o e-mail. É só clicar na imagem. Então, pessoal, no mês que vem, na edição de junho, do dia 23 de junho, nós vamos ter um webinar sobre política externa brasileira e o multilateralismo contemporâneo, que vai ser ministrado pelo Felipe Albuquerque, que é pesquisador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e como debatedor nós vamos ter o Rodrigo Fracalossi, que é pesquisador do IPEA Rio. Então, estão todos convidados, a Rafa colocou lá o link para as inscrições do formulário. Então, sem maiores delongas, eu gostaria, então, de passar a palavra para... Espera um pouquinho, onde que eu estou aqui? Nesse navegador. Aqui, prontinho. Eu gostaria de, então, só antes de passar a palavra final para o Celso e para a Júlia, agradecer o Marcel Brito, que é um amigo meu de longa data também, então fico muito feliz com esse reencontro. Agradecer o Pedro Colense, que interagiu com a gente aqui, que também é do grupo do Celso. Eu conheci ele em Coimbra por acaso, e depois fomos descobrir que tem mais esse link que me vincula ao Celso, então era uma aproximação que cedo ou tarde ia acontecer. E eu só vou colocar o questionamento do Tagore para vocês, assim vocês podem concluir com as considerações finais. O Tagore, ele colocou 2 comentários aqui, primeiro dizendo o seguinte, que a cocriação do planejamento urbano é um aprendizado para todas as partes envolvidas. Então, assim, o desafio do poder público é escolher as estratégias para avançar nesse aprendizado,
proporcionando a ampliação da participação das pessoas interessadas. Nesse sentido, é importante consultar a população antes e depois da implementação de um projeto, procurando incluir esse conjunto da população na escolha de projetos, na cocriação de soluções e também na avaliação da execução e resultados alcançados. Então, ele está perguntando se vocês concordam com essa colocação. E eu já vou emendar no segundo ponto que ele levanta, ele dizendo que na Europa se verifica uma organização da população por bairros em um estágio muito avançado. Em Portugal, por exemplo, os conselhos têm uma participação ativa na definição dos projetos. Ele viu a atividade do Conselho de Bairro, que estava sendo implementado pela Prefeitura. No Brasil, seria preciso avançar nesse sentido, e ele está colocando isso para saber se o voto distrital poderia ser de algum auxílio. Então, eu passaria a palavra para Celso e Júlia, para tecer os comentários finais, e, se possível, contemplar esses comentários que o Tagore apresentou, e para a gente, então, encerrando as atividades de hoje. Acho que posso começar, Júlia? Aí já respondo. Você, não. Do Tagore, assim, a primeira questão, assim, não concordo, porque, assim, não só consultar, é muito pouco consultar. Acho que podemos mais do que simplesmente consultar, né? Então, temos que empoderar mais o nosso cidadão, não é só ver o que ele quer, porque, assim, a gente tem dados, e aí já aproveito para responder parte do questionamento da Júlia. A gente tem dados nas nossas pesquisas que demonstram que das poucas vezes em que houve a consulta, as contribuições não foram consideradas. Então, assim, não tem garantia nenhuma de considerar. Então, é preciso avançar mais, não é? E também é preciso avançar mais na questão tudo bem, a gente conhece a realidade portuguesa em relação aos conselhos, assim, mas também acho muito pouco o conselho. Conselho, para nós, não passa de uma democracia representativa, caminhando para uma participativa, não passa disso. Então, sinto muito, quem defende muitos conselhos, da nossa parte, a gente não defende conselhos, a gente quer mais do que conselhos, né? E aí, aproveitando os comentários da Júlia, assim, eu acho que, quando você falou de mais dados, eu acho que, assim, me veio à cabeça dois atores, né? Primeiro, o poder público, que nos dados que nós, então, coletamos, tanto aqui como fora, que então em Portugal, o poder público não abre canal. Só abre canal quando é forçado, canal de participação, né? Dificulta o máximo possível. Por exemplo, se pode não realizar audiência pública, não realiza nem mesmo a audiência pública. Nem mesmo estava querendo montar um núcleo gestor compartilhado. Não dá resposta para as poucas pessoas que participam. Não acolhe nem mesmo aquele trabalho de 33 reuniões do executivo, não é? E que desconfigura tudo quando chega no legislativo, mas afinal de contas, lá não era dito democrático, e agora, não é? Quem é que manda aqui, afinal? É o legislativo, né? Foi algo que a gente ouviu nas entrelinhas, né, de um dos questionários que a gente passou para os vereadores. Afinal de contas, quem é que tem o poder aqui? Somos nós, vereadores, então nós que temos a última palavra. Gente, não é? Precisamos de mais do que isso, não é? Além de dificultar, não é? Aí trago um outro ator também importante que a gente identificou, e a gente está considerando muito nesse momento, que é a figura do especialista. A gente não desmerece de forma alguma a importância, o papel que o especialista desempenha na discussão e construção de uma política pública, de forma alguma. Mas, considerar somente o saber de um especialista, a gente tem visto políticas públicas aí caindo no fracasso quando são construídas verdadeiramente top-down, em que o poder público contrata um especialista que se diz o suprassumo daquela matéria, entrega um produto pronto, e aquilo passa rapidamente pelo executivo, e especialmente pelo legislativo, e se torna uma política pública bem top-down, realmente, né? Então, eu acho que tem que ter limites para isso, né?
Então, especialistas que ignoram a obrigação legal de abrir canal de participação, que a gente viu, é um outro dado importante, né, em uma dessas pesquisas. Uma das perguntas para o chefe de uma equipe que estava construindo o trabalho técnico do plano diretor era quantas reuniões foram feitas com os cidadãos, onde, quando, como, né? Nenhuma reunião naquele momento. Aí, por que não? Porque nós é que sabemos o que é melhor, nós somos os especialistas. Então, isso é inadmissível também. Eu acho que temos que quebrar isso. Tanto que nesse projeto que nós estamos construindo, a gente construiu muito isso. Então, de pôr limites para a atuação de especialistas. Então, construir uma metodologia que contempla realmente especialistas, porque eles precisam informar, eles precisam esclarecer, eles precisam realizar o trabalho deles, né, tão importante, mas ter limites, eles não decidirem realmente a política, que é o que a gente tem visto em muitas vezes, em planos principalmente, nessa figura de política que é de planos, né, especialmente planos diretores, e que brotam planos diretores feitos única e exclusivamente por especialistas, porque eles que tomam a decisão, afinal de contas, né? Então, a gente quer que as pessoas, né, decidam, né, que é esse outro ponto, né, que o poder público tenta brecar. Olha, você vem até aqui só, que no máximo eu vou te informar, ou quem sabe, se eu for muito bonzinho com você, eu vou te consultar, sem garantia de considerar o que você está me dizendo, né? A gente quer muito mais do que isso. Eu acho, não é que nós queremos, eu acho que a gente precisa de muito mais do que isso, né? A democracia ambiental no eixo participação, acho que precisa de muito mais do que isso, né? Por isso que, e eu acho que por meio de métodos, né? De um método que seja, que bote esses limites para que atribua o poder de decisão para as pessoas, para que seja rápido, que seja simples, porque as pessoas, quem sabe esteja por aí, né, o modo de engajar, né, de trazer as pessoas, seja com meios tecnológicos, que é agora a nossa realidade, né, seja tudo muito simples, tudo muito fácil, né, tudo muito rápido, muito barato, né, Gabriel? Que a gente espera que seja barato também, tudo isso, né? A gente tem que facilitar a vida das pessoas, para que elas, então, participem, porque se não participarem, com dados que a gente tem, os nossos representantes adoram isso, quando não há participação. Porque eles continuam mandando, porque eles que detêm o poder, afinal de contas, né? Quer dizer, não era para ser assim, né, Marcel? Mas, enfim, né, acaba por acontecer. Obrigado, Celso. Júlia, palavras finais? Sim, eu estava vendo o comento de Tagore, né, da cocriação, uma proposta que vai além da consulta, né, estava comentando, propõe a participação de todo na criação de soluções urbanas. E eu penso que nesse sentido, né, eu concordo. E só uma última, né, uma coisa que eu gostaria, né, frisar, e que muitas vezes, exatamente, mesmo a participação, né, criada no alto e depois, né, criada o tema, o tópico, né, a necessidade do poder público fazer alguma coisa, né, e na realidade nunca, né, é perguntado, né, para quem é envolvido, quais são as necessidades deles. Então, tem essa coisa né, do Estado que continua a pensar que é né, o pai padrão, né, que sabe que é bom, né, para todo mundo, né. Então, assim, também essa ideia né, de colocar as necessidades dos participantes, quais são as necessidades do participante, né? Que vem de lá, porque não partimos de lá para achar soluções, né? No lugar de, né, já saber onde a gente quer chegar, né? Como Estado, como instituições, né? A gente quer chegar lá, então é isso. Mas, obviamente, isso presume, né? Tudo uma
uma inversão do sistema, né? Mas eu estou pesquisando e nesse momento também trabalhando sobre legal design e visual law, que é uma maneira para simplificar, né, e para co-criar, né, um produto, nós dizemos, não um produto, mas um material final, né, que seja mais simples, né, e tudo isso parte de uma metodologia, não é exatamente uma metodologia de empatia, né, do destinatário. Então, o destinatário, quais são as necessidades? Não sou eu que eu vou decidir quais são as necessidades do destinatário, né? Então, eu vou perguntar quais são as necessidades, né? Eu vou incluir, né, o destinatário na participação do resultado do produto final, dizemos, que eu quero, né? Então, essa maneira de né, se perguntar a partir das necessidades de quem, né, envolvido na questão, no lugar de necessidade do Estado, do outro, eu penso que seja uma maneira diferente, né? Mas que possa ajudar, né? Para incluir, né? Porque se eu quero dar uma solução, né, já pré-feita, pré-construída, né, com a minha mentalidade, eu não sei quais são as necessidades, né, dos destinatários, assim, né, eu posso pensar que estou certa e se as pessoas não participam, obviamente eu não posso saber se tudo isso, né, será útil de alguma maneira. Então, eu penso que também na participação teria, né, das decisões, teria que partir também das necessidades, né, e essa ideia de cocriação, exatamente de cocriação, assim, como um mecanismo que os destinatários continuam, não são, por exemplo, só consultados, mas continuam na criação, né, da decisão final, do projeto final, e tudo isso. Porque, senão, de verdade, muitas vezes também não se participa porque não está interessado nesse assunto. Não é o problema da pessoa, daquele grupo, né? Então, é isso. Só isso que eu queria dizer. Desculpa se eu peguei mais tempo, mas eu gostaria muito de agradecer, né? Foi muito bom, tem muitas coisas para dizer, uma pena que não temos muito tempo, mas gostei muito. Giulia, grazie mille. Bom, então, Celso, Giulia, Marcel, Pedro, Leonardo, Tagore, pelas participações, por ter colocado ideias para a gente poder debater, equipe do GPEA, Rafa, Lucas, Igor, Amanda, Larissa, Vitor, Mari, todos que colaboraram para que a gente pudesse ter esse espaço de debate, sou muito grato. E então, estão todos convidados para o webinar do dia 23 de junho, sobre política externa brasileira e o multilateralismo contemporâneo. Acompanhem, então, as nossas plataformas para acompanhar as atividades. Leonardo, muito obrigado. Então, esse é um espaço que a gente está criando realmente para discutir temas contemporâneos. De 20 a 23, teremos a segunda edição do Seminário Internacional, estão todos muito bem-vindos. Então, eu termino aqui só colocando uma coisa muito breve, é que a gente possa, e eu acho que a Giulia e o Celso, sobretudo, que trabalham na área, vão entender isso, ter uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, porque tudo para nós é nesse curto prazismo, e isso a gente perde muita coisa. O que era para ser investimento, um olhar de investimento é entendido como custo, então que a gente possa ter uma mudança de mentalidade, porque o futuro clama. Então, os falam assim, que possa ser barato, mas que possa ser também dinâmico, que a gente possa implementar essas coisas, e isso também, o debate faz parte, para que a gente possa pensar isso em termos de políticas públicas, policy design, que a gente possa trazer essas reflexões adiante no intuito de construir algo mais positivo. Estamos todos, né, nessa expectativa, é bem-vindo, né? Celso, muito obrigado por essa parceria. Giulia, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Celso, eu que agradeço, Gabriel, Giulia, a todos. Muito obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigado por esse momento de discussão. Estão todos convidados para o SEDA,
o Centro de Estudos em Democracia Ambiental, aqui da UFSCar, né? Espero que venham para o nosso centro, para que a gente, então, seja um centro nosso, todos nós, né? Para que a gente possa, então, fomentar cada vez mais essa discussão tão importante, tão difícil, né, Júlia? Mas é extremamente importante, realmente, para a sociedade, né? Muito obrigada. Gente, então, Obrigado. agradeço muito a todos, nos despedimos, então até dia 23 e até o seminário depois. Tchau, Celso, tchau, Júlia, tchau, pessoal, obrigado pela participação, tchau, tchau. Muito obrigada.